Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais um motivo de alegria estarmos aqui. As nossas lutas não cessam, mas estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero que as meninas projetem Salmo 139, versos 23 e 24. O Salmo vai pedir para que o Senhor sonde os nossos corações, porque só Ele que nos conhece. Eu quero te convidar também para que os problemas lá fora não afetem a adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. E é por isso que nós estamos aqui. As nossas lutas a gente deixa aos pés do Senhor nessa noite. E que a paz que excede todo entendimento venha sobre nossas vidas, para que possamos sentir a paz que o Senhor pode nos conceder. O texto de Salmo 139, versículo 23 vai dizer: sonda-me, ó Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa noite eu te convido a baixar sua fronte, sua cabeça, abrir seu coração ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que se passa nele. Que as nossas lutas, as nossas aflições fiquem do lado de fora desse templo. E que a glória do Senhor, a adoração perfeita, enche esse lugar. E que possamos sentir a presença do Senhor até com um toque. E que o Senhor nos abrace nessa noite. Santo Deus e Eterno Pai, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Onde o lugar mais alto que nós queremos estar, Senhor, é aos Teus pés. Te peço, Senhor, tira de nós tudo aquilo que atrapalhar, ó Deus, da adoração dessa noite, ser perfeita e agradável a Ti. Ó Deus, que possamos cultuar ao Senhor nessa noite como sendo o último culto das nossas vidas. E que o Senhor receba a nossa adoração. Sonda-me, Senhor, é o que nós cantaremos nessa noite. Me conhece, só Tu me conhece, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, nos conduza no caminho eterno. Que possamos, ó Deus, cantar, louvar, agradecer o Teu santo nome. Que possamos juntos, em comunhão perfeita e agradável a Ti, Senhor, apresentar para o melhor louvor, como nunca nós apresentamos ao Senhor. Tira de nós toda e qualquer enfermidade, ó Deus, nessa noite. E que nós possamos, ó Pai, dedicar-nos ao Senhor. Cura-nos, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Transforma-me conforme
nós possamos, ó Deus, cada vez mais ter sede do Senhor. Que nós possamos ter sede de Ti, meu Pai. Nós carecemos de Ti, ó Deus, a todo instante, a todo momento, Senhor. Nós carecemos de Ti, meu Pai. Deus Santo, que o Senhor que está nos altos céus receba os nossos louvores, ó Deus, porque é para Ti, meu Pai, que nós estamos aqui nesta noite, louvando e glorificando o Teu santo e poderoso nome. Pai amado, nesse momento eu venho pedir que o Senhor venha abençoar aquelas irmãos que devolveram, ó Deus, nesta noite, ó Deus, o seu dízimo, as suas ofertas, que o Senhor esteja, Deus, abastecendo, ó Deus, sempre sua dispensa, que não deixe o alimento faltar. Que o Senhor continue, ó Deus, nos saúde, dando disposição, que essa oferta, Senhor, essa pequena oferta, porque eu creio que o Senhor dá muito mais. Venha, Deus, ser sempre para o reino, sempre para o crescimento, ó Deus, do Teu reino, Senhor. Aqueles que não puderam devolver nesta noite, que o Senhor igualmente esteja abençoando, Pai. Cuide, ó Deus, de cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus, honrar, glorificar e exaltar o nome santo e amado do Senhor. Continuamos, ó Pai, louvando a Ti. Que o Senhor, ó Deus, continue recebendo os nossos louvores. Essas orações nós fazemos e agradecemos o nome santo e amado de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com mais um cântico. Eu me rendo, que nós possamos estar sempre rendidos diante do Senhor. Cante comigo.
pode sentar. Convidar aqui o pastor. Vamos orar. Oremos a Deus. Baixe suas cabeças mais uma vez. Vamos orar. Entregando o nosso pastor. E ele já está nas mãos do nosso Deus. Que ele seja conduzido agora pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Agora, Deus, iremos ouvir, ó Pai, a porção dobrada da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Deus, venha, Pai, ser, ó Deus, petrificada em nossos corações, Pai. Que ela venha, Deus, ser um marco em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, aprender e compreender o que foi falado nesta noite. Ó Deus, que o teu Espírito Santo use o nosso pastor agora, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Que a cruz do Senhor seja o seu esconderijo, Pai. Cuida, Deus, do teu servo agora. Que nós possamos, ó Pai, estar atentos para o que foi falado nesta noite. E é em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Estamos alegres hoje, estamos em paz em Deus. A presença dele é real e visível no nosso meio. E é por isso que nós nos alegramos e estamos aqui nessa noite. O nosso único motivo é de louvar e agradecer ao Senhor Jesus. Quero chamar a nossa irmã Silvana aqui com as crianças. Vamos orar pelas nossas crianças. Estenda a sua mão em direção das nossas crianças, para que possamos abençoá-las e elas possam aprender mais uma porção do Senhor. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para Te agradecer, ó Deus, pela vida dessas crianças. Ó Deus, obrigado porque os seus papais trouxeram, ó Deus, as suas crianças para o melhor lugar do mundo, a Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por cada uma delas, que o Senhor possa estar abençoando o crescimento delas. Peço também pela Lili, Senhor, que está lá na sua casa, que não pôde estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar visitando ela e concedendo a cura desse, Senhor. Abençoa as crianças que aqui estão, que o Senhor possa estar com elas ali na salinha, orientando. Que o Santo Espírito, ó Deus, coloque ensinamentos, ó Pai, no coração delas, ó Pai. Te peço também pela vida da nossa irmã Silvana, que ela possa receber discernimento dos céus e orientação do Senhor, para que seja instruído, ó Deus, as crianças da forma que o Senhor deseja. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como estava dizendo, irmãos, nós somos muito felizes porque nós estamos na presença do Senhor. Amém. A Bíblia vai dizer que quando tiverem 2 ou 3 reunidos, ali é que estará o nosso Senhor. Quero começar o nosso sermão dessa noite trazendo 2 ilustrações aqui. E são ilustrações reais, verídicas, né? A primeira delas tem tudo a ver com o que Deus tem feito na sua casa, o que Deus vai fazer na sua casa, quando você abre as portas da sua casa para que Ele trabalhe. Dentro do trabalho do DNA, há 2 testemunhos que são muito impactantes. O primeiro deles é de uma senhora do interior de Minas Gerais, que vivia pedindo a Deus para que ela pudesse evangelizar os seus vizinhos. E ela não sabendo a oportunidade, de forma gerar essa oportunidade para que ela pudesse levar a palavra do Senhor aos seus vizinhos. Um certo dia, um dia lindo, ela começa a fazer um bolo, chama alguns irmãos para comer esse bolo, e bate-se, os irmãos chegam e eles começam a louvar, cantar, ler a Bíblia ali entre os irmãos. Até que um dos seus vizinhos bate na porta. Estou ouvindo uns louvores aqui, estou sentindo um cheiro de bolo. Ele adentrou aquela casa. E o testemunho daquele rapaz é que estava tão bom esse momento aqui com vocês,
na sua casa. E ele falou assim, posso voltar outras vezes? É um testemunho verídico. Outro testemunho é uns irmãos que começaram no interior de São Paulo, se reunir numa casa, como se fosse de costume, se reunir ali, ler a Bíblia. E dentro daquelas pessoas que eles convidavam, tinha um jovem de uma vida desregrada, que não respeitava ninguém. Até um certo dia, eu vou ler, abre parênteses, a frase que ele disse, depois de participar daquele culto no lar. Se eu tivesse que entrar em uma igreja, talvez nunca tivesse entrado numa igreja. Mas porque vocês abriram sua casa, eu conheci Jesus. É o testemunho daquele jovem. O texto de hoje nós estamos falando de uma série sobre casas, né? Usando uma acróstico ali de que Cristo acolhe, salva e abençoa. Nessa sequência nós vamos falar hoje sobre a casa de Mateus. Casa de Mateus ali, e a ideia é ver por onde as casas onde Jesus andou, de que forma elas foram abençoadas ali. Eu quero te convidar nessa noite a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. A casa de Mateus. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa aquela misericórdia e não o sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor? Pai, mais uma vez nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Nós já Te cantamos, já Te louvamos, já expressamos, ó Deus, a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor tenha recebido, ó Deus, a nossa adoração, os nossos pedidos e agradecimento diante do Senhor como um cheiro suave. Agora, Deus, venha falar aos nossos corações, venha falar, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, a cada dia sermos edificados em Ti. Ó Deus, abençoa cada irmão que aqui adentrou e aqueles que não puderam ouvir também, Senhor. Que essa palavra possa chegar, ó Deus, de alguma forma aos Teus servos da Tua igreja. E que eu peço, Senhor, me usa como instrumento da Tua vontade. Tira de mim todo empecilho, tudo aquilo que atrapalhar, ó Deus, da Tua palavra chegar ao Teu povo como ela precisa chegar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala sempre aos nossos corações e continue falando, Senhor, nessa noite. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Queridos, a gente tá falando sobre a série de casas, né? Casas onde Jesus passou. Interessante que o texto vai dizer, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus na coletoria. A gente sabe que Mateus tinha alguns nomes, Levi também é um nome, se você for para os outros evangelhos, vai falar que Levi estava na coletoria, mas o fato é que Mateus era um publicano. Um publicano era uma pessoa que era mal visto pela sociedade, pelos judeus, de estar extorquindo seus irmãos, inclusive até por Roma, que era quem recolhia os impostos dos seus irmãos ali, e levavam, e quando ele entregava, havia até uma certa desconfiança de Roma, será que ele está recolhendo corretamente? Então, um publicano, ele era mal visto por quase toda a sociedade. E aí, Jesus, o mestre, o Deus encarnado, ele passa, e ali ele fala assim, Levi, siga-me. O interessante é que o texto vai falar para a gente que em nenhum momento Mateus pestelejou, retrucou, perguntou onde iria. Simplesmente o texto vai dizer que
ele o seguiu, com toda a disposição, com toda o coração aberto, ele seguiu Jesus ali. Ele poderia, com toda essa má fama que tinha os publicanos, pelo menos questionar Jesus, né? Mas mestre, eu, um publicano, acompanhar o Senhor, um profeta de Deus, acompanhar, vai pegar mal para o Senhor. Mas o fato é que ele não pestanejou, ele não quis saber, ele seguiu Jesus. Ele conduziu Jesus à sua casa. E aí, o texto continua dizendo que, estando na casa de Mateus, estando na mesa, junto com Mateus, e quando a gente fala dos judeus ali, eles têm aquela mania de as portas abertas, as janelas abertas, as pessoas vão se achegando, e vão se amontoando ali. O interessante é que ali era um momento de estar à mesa, e hoje a presença de estar na mesa é um fato. Hoje não, sempre como quando houve mesa, né? Ali a mesa representa um momento de comunhão, um momento onde é que você senta, conversa com seus familiares, conversa com seus amigos. É o que a gente chama de tempo de mesa. Tempo de mesa. E ali Jesus estava ali provavelmente se alimentando com aquelas pessoas, com os publicanos e com os pecadores. A pior fama que aquelas pessoas tinham, estavam sentados com Jesus ali à mesa. Mas o fato é que Jesus não deu ligança para isso. E eu quero trazer três verdades que esse texto vai nos orientar sobre como nós devemos agir em algumas situações, em algumas direções. A primeira é que a casa de Mateus, ela serviu de lugar de acolhimento. Pessoas como ele, que era ali mal falado pela sociedade, ele deixou entrar ali os publicanos, os restantes demais publicanos e ali os demais pecadores, deixou também entrar os sacerdotes. Então tinha todo tipo de pessoas ali. Mateus era, para mim, ali uma espécie de recém-convertido, um neófito, deixou Jesus ali adentrar a sua casa, sentar à sua mesa. Antes daquela mesa de Mateus ali era considerado o lugar ali usado para fazer negócios, cobrar imposto, coisas que não eram pertinentes a que Jesus estivesse ali. Mas o fato que o mestre ele não liga para essas coisas, Jesus não liga quem você é, quem eu sou, mas ele traz ali para aquela casa alguma coisa que é importante a gente validar nessa noite. Mateus, recém-conhecido, trouxe Jesus à mesa ali, antes usada para fazer negócios e cobranças, agora se torna um espaço de comunhão e acolhimento. A mesa, quando você leva alguém para jantar na sua casa, comer na sua casa, sentar na sua mesa, é um momento ali de intimidade com a pessoa. Se você não leva qualquer pessoa para a sua casa, você não leva qualquer indivíduo para a sua casa, a não ser que você tenha uma certa confiança. E Mateus, ele abre essa casa, ainda mais os judeus, ele abre a sua casa para receber Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. Jesus, a casa de Mateus, ele vira um lugar de acolhimento ali. Olha o que o texto vai dizer, vendo isso, no 10. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Estavam ali sentados, Jesus e os seus discípulos, os publicanos e os pecadores. A comunhão, o acolhimento daquela casa de Mateus, ela trouxe ali um lugar que fosse de transformação, um lugar de apoio. Jesus nos ensina que a missão começa onde nós estamos. A missão, quando estava passando por Mateus ali, Jesus fala: Mateus, venha, Levi, venha comigo, segue-me. A nossa missão começa onde nós estamos. E aí, ele conduz Jesus até a sua casa, e ali naquela casa começa a haver uma cena ali, um pano de fundo, onde os fariseus ali começam a questionar a Jesus. Mas que esse mestre aí e os seus discípulos estão sentados com a pior raça que tem na sociedade, com o pior tipo de pessoas, os publicanos que roubam e os pecadores, sabendo eles que seriam muito mais pecadores. Mas o fato é que aquela casa, ela foi aberta ali para que fossem compartilhadas as necessidades
daquelas pessoas. Aquelas pessoas necessitavam de uma palavra de conforto, de uma palavra do Senhor. Eu fico pensando, aquelas pessoas tão marginalizadas, tão julgadas, tão apontadas, mas Jesus senta com ele à mesa ali, para que fosse ensinado, porque grande parte do seu ministério era curar, ensinar e estar ali com os irmãos. E o fato é que Jesus deu atenção para essa sociedade, para essas pessoas que são marginalizadas. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, quantas acusações nós temos? Quantos dedos são apontados para cada um de nós? E a gente precisa entender que a presença de Jesus é o que precisa ficar nas nossas vidas. A gente precisa relevar as demais situações. As pessoas podem apontar o dedo para nós, apontar o dedo para vocês, mas sinta a presença de Jesus. A presença de Jesus no nosso meio, no meio da sua casa, é o mais importante. Romanos capítulo 12, verso 13 vai dizer: compartilhem as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Mateus, ele praticou hospitalidade com aquelas pessoas ali que eram marginalizadas. Às vezes a gente fica perguntando assim, será que você teria condição, se a gente pensar de qual tipo de pessoas mais marginalizadas na nossa sociedade hoje? Pense aí em você, porque eu fiz esse exercício, pensar nas pessoas mais marginalizadas da sociedade atual, e eu vou te fazer uma pergunta: você levaria ele para jantar na sua casa? Essa é uma questão que nós precisamos pensar. Mas o fato é que essas pessoas precisam de nós. Essas pessoas precisam de Jesus. Essas pessoas precisam ouvir de Jesus, sentar à mesa com Jesus, e elas só podem se nós pudermos abrir as nossas casas, se as nossas casas forem uma extensão da igreja, porque a igreja não é só nos domingos, a igreja precisa ser de domingo a domingo na sua casa, na minha casa. Jesus precisa fazer presente na minha casa, na sua casa, sentar na sua mesa, na minha mesa. Jesus precisa ensinar a cada dia para cada um de nós, na sua casa, na minha casa. Não importa o que digam sobre você, sobre quem você é, não importa. Jesus quer entrar na sua casa, Ele te chama nessa noite. Vamos, segue-me. Basta a sua resposta de seguir ao Senhor. Não questione, não busque subterfúgios, desculpas. Jesus quer estar na sua casa nessa noite, quer estar na sua mesa, ceando com você, não importa. E quando você entender isso, Ele quer abrir essas portas para os seus vizinhos também. Eu costumo dizer aqui, está gravado aqui, mas ninguém vai saber quem é, que eu tenho uma vizinha que nos odeia hoje menos, tá? Porque Deus está quebrando o coração dela, eu acredito nisso. Mas 2 anos atrás, ela infernizou, desculpa a expressão, a minha família, a mim. E aí eu fui num curso, num treinamento de liderança do Haggai, e no final do curso de liderança do Haggai, está no meu caderno, acho que está até aqui em cima. Coloque o nome de uma pessoa que Deus te permita que abra para que você possa evangelizar. Eu coloquei o nome dessa pessoa no meu caderno. E aí Deus vai abrindo as possibilidades. Hoje ela já me dá um bom dia, já conversa com a gente. E a gente não fez nada para ela. Mas são anos, irmãos, de 10 anos para frente, assim, de elas nos perseguir mesmo. A ponto dos vizinhos falarem, nossa, que perseguição, o que é isso? Que eu nunca vi isso. O zelador fala assim, nossa, que coisa é essa? Só com vocês, ela é assim, o que vocês fizeram para ela? O que vocês fizeram para ela? Eu falei assim, eu sei o que eu fiz para ela. Ou melhor, eu sei o que eu não fiz para ela ainda. Oferecer Jesus para ela. Mas eu oro a Deus para que Ele abra essa possibilidade. E como eu disse aqui, a minha casa, eu quero abrir a minha casa para que ela seja uma extensão da Igreja Batista Jardim Leme, ali onde eu moro. Para que a porta de frente com ela seja um lugar onde ela possa olhar e falar assim, olha, eu entro ali e saio lá na igreja do Jardim Leme. Que a gente possa usar as nossas casas, os nossos lares, como Levi fez, como Mateus fez, para abrir as nossas casas, para abrir os nossos lares, para nos abençoar primeiramente e depois abençoar outras pessoas.
1 Pedro capítulo 4, verso 9, diz: sejam hospitaleiros uns com os outros, sem murmuração. Mateus não murmurou quando Jesus disse que ia na casa dele ali. Mateus não murmurou quando os outros publicanos adentraram a sua casa. Mateus não murmurou quando os ditos pecadores, que todos nós somos, começou a adentrar na sua casa. Mateus não retrucou, Mateus não murmurou, simplesmente usou aquele espaço onde o Senhor estava para que outras pessoas fossem abençoadas. Os nossos lares criam um ambiente de mesas abertas, de portas abertas e de corações abertos. Elas precisam entender isso. Quando convidamos um vizinho para participar de um culto na nossa casa, de estar na nossa presença, estamos fazendo o que Mateus fez. E tenha certeza, Jesus está lá. Amém. Jesus está lá. A segunda verdade desse texto é que a presença de Jesus gera transformação. Onde Jesus entra, não fica do mesmo modo. É impossível. Eu costumo dizer, brincando aí, que quando os irmãos querem que eu arrume alguma coisa, eu falo assim: irmãos, pode ter certeza, do jeito que está, não vai ficar. Ou ele conserta ou eu pego de vez. Mas o fato é que Jesus, ele vai sempre consertar você. A psicologia vai dizer que nem nada pode mudar após aos 12 anos. Está aqui alguém que mudou depois dos 12 anos. Aí está pessoas que foram mudadas pelo Senhor depois dos 12 anos. Porque a nossa caminhada, se você me disser para mim, eu sou cristão desde sempre, sim, mas a nossa santificação, ela precisa ser diferente de ontem e amanhã seja melhor do que hoje. O nosso caminhar com Cristo, a nossa santificação, ela precisa ser constante, caminhar em processos. A santificação é até o Senhor nos resgatar. A presença do Senhor gera transformação. O verso de 11 a 12 vai dizer assim: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Queridos, todas as vezes que nós estamos doentes ou quando nós pecamos, para onde que nós temos que correr? É afastar-se do médico ou correr para o médico? Nós precisamos correr para Jesus. Nós não somos perfeitos, somos pecadores remidos em Cristo Jesus. E todas as vezes que o inimigo nos afrontar, que lançar seta, porque ele está lançando seta em nós a cada momento, a cada instante, e o Senhor tem dado livramento. Eu gostei de ver hoje na oração do Lucas, ele falando assim: olha, o Senhor me concedeu livramento durante esse dia. Porque quando nós nos dedicamos, ele falou comigo: pastor, de que forma eu posso servir? Antes dele sofrer esses livramentos, antes de Deus dar o livramento para ele, ele chegou para mim: pastor, em que eu posso servir? Foi ou não foi, Lucas? Ele chegou e disse assim: olha, meu irmão, esteja aqui orando, porque eu tenho sentido a presença opressora do inimigo. Ele não quer, ele não está alegre. Os irmãos dessa igreja, eles vão lançar dados. Falei com os irmãos hoje de manhã, nós precisamos iniciar uma campanha de jejum, oração de 21 dias, de leitura da palavra, de devocional, porque o inimigo está furioso com os irmãos da igreja. E a gente precisa dobrar os joelhos, se alicerçar na palavra do Senhor. Porque a única coisa que pode nos trazer o livramento é Cristo Jesus. Amém. A presença de Jesus incomoda os religiosos, mas a cura são dos necessitados. Ele não foi à casa de Mateus para confirmar pecados, mas para transformar a vida de pecadores. Jesus não foi lá como os publicanos, os fariseus ali questionaram: olha, esse, apontar dedos. Jesus foi ensinar a respeito do reino dos céus. Jesus tinha um único intuito: que aquelas pessoas buscassem um entendimento no Senhor, se arrependessem dos seus maus caminhos e se dobrassem ao Senhor Todo-Poderoso. E no momento Jesus nos acusa, nos aponta o dedo. Todas as vezes que nós pecamos, que nós fraquejamos, que nós somos fracos, nós somos falhos,
e não podemos também usar isso de muleta. Mas o fato é que todas as nossas vezes que nós pecamos, Jesus está de braços abertos para abraçar. Filho, vem, não peques mais. Jesus não nos questiona, Ele quer que nós caminhemos. O que Deus odeia é o pecado que nós ainda praticamos. Onde Jesus está, a mudança acontece. O lar de Mateus se torna um hospital espiritual. Queridos, essa semana eu estive no hospital. E a gente reclama tanto da vida. Eu estava conversando, acho que com a Gilene, acho que com o Elias, que eu estive no hospital e a gente fica reclamando. Ó céus, ó vida, estou com dor aqui, estou com dor ali. Mas quando você entra dentro de uma UTI, ou de um ambulatório, de uma emergência, você fala assim, estou bem. O Senhor me guarda, o Senhor me livra de todas as coisas. Mas o fato, queridos, é que quando a gente vai para a igreja, eu sou um desses que foi para a igreja pela dor, e muita dor. Quando eu levantei o braço, eu não sabia quem era esse Jesus. Simplesmente eu levantei ali porque eu achei que deveria, que o Espírito Santo me conduziu a essa levantar de braço. Mas o fato é que eu não conhecia Jesus como eu conheço Jesus hoje. Eu não conhecia quem era Jesus. Eu ouvia dizer quem era Jesus. Eu ouvia falar quem era Jesus. Mas hoje eu sei quem é Jesus. O que Ele quer de mim? Ele quer que eu me arrependa dos meus pecados. Ele quer a minha presença. Ele me ama, Ele te ama. Amém. E onde Jesus está, Ele transforma lares, Ele transforma situações. Basta você abrir seu coração, abrir a porta da sua casa para que Jesus faça mudar a transformação dentro do seu lar. Glória a Deus. João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida em abundância. E ele não está falando de céu ainda não, ele está falando de terra. E nós teremos vida em plenitude com o Senhor, e vida em abundância. Abundância pode ser que não seja estar ali com todas as riquezas do mundo, mas a presença completa do Senhor nas nossas vidas. É isso que ele está dizendo. A vida que Ele nos concede é em abundância. Em abundância. Segundo os Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você crê nessa noite que surgiram coisas novas? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual que é a sua luta, mas nós temos lutas. Se você é um cristão verdadeiro, você tem lutas. Se você é um cristão verdadeiro, você tem lutas. Mas essas lutas não são para a sua derrota, são para a sua vitória. Porque a nossa vitória já está em Cristo Jesus. Essas lutas que você está passando é só para te aperfeiçoar. É só para dizer, filho, resiste, porque eu estou aqui do seu lado. Sexta-feira eu fui com o Juscelino numa feira e eu não tinha mais o valor para comprar o livro, mas eu falei para ela que ia comprar o livro. O título do livro era Onde Estava Deus Quando Eu Tive Câncer. Esse é o tema do livro. Estava lá na Bienal do Taboão. E aí ela contando, assim por cima, eu sou meio curioso, já começo a perguntar, mas por que esse título desse livro? Não, porque quando eu tive câncer, eu senti que Deus não estava mais comigo. E aí, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu percebi que Ele estava comigo. E quando Ele me curou, eu tive a certeza que Ele nunca deixou de estar comigo. Contando da mulher que estava, que o título do livro é Onde Estava Deus Quando Eu Tive Câncer. E ela falou, quando eu fui curado, eu tive a certeza absoluta que Deus sempre esteve comigo. Foi o que ela disse pra gente. Aí eu perguntei, você é cristã? Ela falou, mais que nunca. Mais que nunca. Porque Deus não te abandona, e a promessa dele, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É uma promessa em que Deus não pode quebrar a sua própria promessa. Ele diz que estará conosco. E para isso, selou dentro de nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus.
Os lares são salas espirituais, são salas de curas para as pessoas. A sua casa pode ser um lar para que pessoas doentes cheguem mais rápido à Igreja Batista do Leme. Porque, irmãos, a gente costuma dizer, e é uma grande verdade, as igrejas são lugares onde pessoas estão sendo curadas. Não estamos curados, porque aguardaremos o dia em que a nossa cura total vai acontecer. Quando os nossos corpos serão transformados em glória, e não sentiremos mais dor, nem enfermidade, nem doença, nada nós sofreremos. Amém. Porque nossos corpos serão igual aos corpos de Jesus. Glória a Deus. As nossas salas podem ser salas de curas espirituais, onde Jesus toca corações e restaura vidas, como Mateus abriu. Terceira e última verdade que esse texto vai nos trazer é que a misericórdia é o centro da missão. A misericórdia é o centro da missão. A misericórdia é aquilo que eu merecia, mas que Deus não me dá, por amor a Ele. Repetir. A misericórdia era aquilo que eu merecia, mas que Deus não me dá, por amor a Ele. E aí Ele me dá a graça, que é um presente que eu não mereço, mas Ele me dá. Ele inverte isso. Que o nosso destino, irmão, sem Cristo era a perdição eterna, o lago de fogo, a morte, ou a pior, o afastamento eterno de Deus. O afastamento eterno de Deus. E aí, no meio de Cristo Jesus, Ele nos recolhe, nos traz para perto dele. O verso 13 vai dizer assim: vão e aprendam, ele falando com os fariseus, vão lá e aprendam o que significa misericórdia e não sacrifício. Na sua Bíblia deve ter uma pequena letrinha depois disso, tanto desse como do que o próximo eu vou ler ali. Pois não vim chamar justos e sim pecadores. Tem uma letrinha ali pequena falando. A primeira letrinha, quando ele falando aí que quer misericórdia e não sacrifício, é porque ele está referindo, vá lá no Antigo Testamento, em Oséias 6,6, que está descrito que Deus não exige de nós não sacrifícios, mas Ele quer a misericórdia, quer misericórdia e não sacrifício. Jesus prioriza a misericórdia e não ritual. Ele cita Oséias 6 para mostrar que o coração de Deus é salvar o perdido. Deus só mandou Jesus aqui à terra. Ele se fez carne entre nós com o único intuito de restaurar, de salvar, de trazer os seus filhos amados à presença dele. Restaurar, limpar desse pecado. A casa de Mateus se torna um exemplo de missão que inclui os de fora. Porque as nossas casas é aquele lugar onde a gente nos acolhe, que nos protege. Mas a nossa casa também pode ser lugar em que Deus usa para incluir os de fora dentro da casa de Deus. Lucas capítulo 19, verso 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tiago capítulo 2, verso 13 vai dizer: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo de Deus. O seu lar, ele tem que ser usado de misericórdia dentro do seu lar. Não com julgamentos, onde todos encontram acolhida em Cristo. Os de fora também. Concluo, irmãos, que Mateus abriu a sua casa e ela se tornou um lugar de missão. É uma agência do reino ali plantada na casa de Mateus. Cristo foi o motivo transformador da vida de Mateus. Ele deixou de ser publicano a partir desse momento e passou a ser um discípulo de Jesus. A sua mesa foi transformada em espaço de acolhimento, transformação e misericórdia. Hoje Jesus continua querendo usar nossos lares, o meu lar, o seu lar, como ponto de luz no seu bairro, onde vidas são alcançadas e salvas.
Porque eu não sei quem estava dizendo hoje, que acho que foi o Epitácio. O Epitácio estava dizendo que é difícil chamar uma pessoa para vir para a igreja. Mas se você chamar uma pessoa para tomar um café na sua casa, com certeza ele vai. E aí, coloca Jesus na mesa contigo. Fala de Jesus para ele na sua casa. Hoje Jesus continua querendo usar nossos lares como ponto de luz no bairro, onde vidas são alcançadas e salvas. Assim como Mateus abriu a sua casa e a sua vida, somos chamados a abrir o coração e o lar para que Jesus adentre. Abra o coração também, para que se você tenha essa compaixão com as vidas perdidas. Porque, como eu disse hoje, essa igreja ela tem uma função, de glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Louvando a Deus, lógico, mas levando a palavra de Deus a outras pessoas. Irmãos, que essa igreja nunca deixe de ser evangelizadora, nunca deixe de ter compaixão com os perdidos. Porque o pastor que aqui vos fala tem compaixão pelos perdidos. Eu não me movo senão em prol daqueles que estão aí fora. Uma vida desregrada. Quando fazemos isso, estamos dizendo, Senhor, o Senhor mesmo que eu tenho muito problemas. Quando você abre a sua casa, você está dizendo, Senhor, mesmo as lutas que eu tenho, mesmo os problemas que eu ainda vou enfrentar, em tudo isso que eu estou vivendo, e que eu vou viver, em todo momento, eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu quero, nessa noite, convidar mais uma vez a equipe de louvor para estar ministrando um louvor ao Senhor. E que você possa fazer como Mateus, dependendo das circunstâncias que Mateus estava vivendo, da circunstância que ele estava sendo acusado. Eu creio que no coração de Mateus ele disse, Senhor, eu te louvarei, independente das circunstâncias. Queridos irmãos, nós vimos hoje que Mateus abriu a sua casa para Jesus. E aquela casa se tornou um lugar de acolhimento, transformação e misericórdia. Talvez você esteja pensando, pastor, eu não tenho muito para oferecer. Mas saiba que o que Jesus espera não é perfeição, nem sua nem minha, mas um coração e lares abertos para Ele. Mateus deixou a coletoria e decidiu seguir Jesus. Hoje o Senhor também te chama, abra a sua vida, abra a sua casa, abra a sua família para Ele, para que Ele faça a transformação que você tanto deseja na sua vida. Vamos colocar até mais uma vez. E aqui eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, interessando um pouco com a igreja. Vocês acham que todos querem estar aos pés do Senhor? Acham que todos querem estar aqui? Acham que todo mundo, não nós aqui, mas o mundo, vocês acham que o mundo quer estar aos pés do Senhor? Não. Não? Por quê? Mas nós queremos estar aos pés do Senhor cada dia mais. Que esse louvor seja a nossa oração. E que isso, primeiramente vai ser as mulheres. Eu quero ouvir as mulheres. O cast vai começar e eu quero ouvir as mulheres. Na parte dos homens, eu quero ouvir a voz potente de nós homens, entoando esse cântico maravilhoso, dizendo isso.
queiramos estar presente, estar com o Senhor próximos a nós, porque o que Ele mais anseia é estar próximo a nós. Muitas vezes nós mesmos o afastamos de nós, mas o que nós nos propusemos aqui nessa noite e cantamos é que Ele se aproxime de nós, e que Ele se aproxime da nossa família, que Ele se aproxime da sua família e faça um milagre. Não sou eu que irei fazer um milagre na sua vida, na sua família. Não é você que vai fazer um milagre na sua vida e na sua família, mas é Jesus que vai fazer um milagre na sua família. E que todas as circunstâncias, que todos os problemas, que todas as lutas que você e eu estiverem nos enfrentando, que a nossa boca possa sair um perfeito louvor a Deus. Que eu possa louvar a Deus e dizer: eu te louvarei, Senhor, em todas e qualquer circunstâncias. Eu não sei qual é a sua luta nessa noite, eu não sei qual é o seu problema, mas o que nós precisamos fazer é ir como fez Levi, quando Jesus disse: siga-me, nós o seguimos. Sem retrucar, sem reclamar, sem questionar, sem perguntar aonde. Hoje o Senhor, mais uma vez, Ele quer ir contigo nessa noite, para a sua casa, para o seu lar. Está falando: vem comigo. Hoje faz necessário que eu pouse na sua casa, que eu esteja com você, que eu esteja na sua mesa, e que você possa sentir a presença do Senhor na sua casa, na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós somos te gratos, ó Deus, por mais esse culto, Senhor, que o Senhor nos concede de estar na tua presença. Ó Deus, que esse louvor possa ser verdade, ó Deus, absoluta nos nossos lábios e nas nossas vidas. Que perto do Senhor nós queremos estar, ó Deus, independente das circunstâncias, ó Deus. E que possamos louvar e agradecer o teu santo nome, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, por cada irmão que aqui entrou. Obrigado, Pai, pelos nossos visitantes. Se eu posso estar com eles ali nas casas deles, nos corações deles, ensinando, ó Deus, sobre tudo que o Senhor deseja falar sobre eles nessa noite. Que o Senhor possa acompanhá-los, que o teu Santo Espírito possa encontrar lugar no coração de cada um deles. E que eles possam, ó Deus, ser transformados, que o seu lar possa ser transformado. Em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por cada irmão aqui. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Que não me conhece? A Ellen eu já conheço. Eu quero que ela vai embora de casa, mas não vai. Mas obrigado pela sua presença também, viu, Ellen? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós temos que falar também de um assunto importante. Você quer falar, Cíntia? Vem aqui falar. Tá bom. A semana que vem, irmãos, não esqueçam do cofrinho, tá? Os cofrinhos de missões. Se você não pegou ainda, eu vi esses cofrinhos em algum lugar guardado. Eu acho que foi na cabine de som, é isso? No armário da rede. Mas aqui tudo é para mim? Não, né? Porque o meu eu já levei. Então, qualquer coisa, me peçam que eu dou um cofre para vocês. Eu não sei quem pôs lá, mas foi você que colocou? Não? Foi. Obrigado. Eu tentarei encher todos. Irmãos, obrigado. De vez em quando a gente precisa descontrair. Dá para falar alguma coisa? Tá. Vem aqui, Ronald. Ele me chama de Pô, tá? Ele não sabe falar pastor, ele chama Pô. Mas não é aquele Pô, não, que tinha antigamente, não, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir aqui, que eu acho que eu nunca fiz isso. O pastor Elias está orando aqui e já dá a bênção apostólica para a igreja do Senhor. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Desculpe a brincadeira com quem a gente brinca, mas a gente só brinca com quem a gente ama. Deus abençoe. Amém. Agora é hora de pegar esse menino. Olha que coisa interessante. Eu estava ali inquieto, eu falei, poxa, eu preciso orar pela vida do pastor Elisvaldo. E eu estava ali inquieto, eu falei, como que eu vou fazer? Vou levantar a mão. E na hora que eu ia levantar a mão, ele me chamou. Deus. Irmãos, não é fácil ser pastor. Eu já fui pastor de uma outra denominação e sou, né? Continuo sendo. Não é fácil.
é um desafio muito grande. Imagine você cuidar de uma pessoa só. Imagine você multiplicar isso. 10 pessoas, são 10 universos diferentes, cabeças diferentes, pensamento diferente. E tudo isso cai sobre a vida do pastor e da família do pastor. Eu quero orar pelo nosso pastor Edvaldo, quero chamar aqui o pastor Jacinto, o pastor Amanso também. Vamos orar por ele. Se você essa semana puder, ore pela vida da igreja e pela vida do pastor. Passe essa semana de oração. Vamos fazer isso? O horário que você quiser. Não vamos determinar um horário, mas o horário que você quiser. Essa semana é uma semana de você orar pela sua igreja e pela vida do seu pastor. Amém? Vamos fazer isso? Vamos. Vamos estender as mãos para cá. Você, como igreja, estenda suas mãos para cá também. Senhor, nós estamos aqui como colegiado pastoral. Estamos orando pela vida do pastor Edvaldo, Senhor. A gente sabe como que é difícil, Senhor, pastorear pessoas. Mas o Senhor está com ele, o Senhor está direcionando ele, o Senhor está cuidando dele, Pai. E nós estamos aqui mostrando o nosso amor pela vida dele, Senhor. Cuida da saúde dele, da família dele, do emprego, Senhor, de todas as áreas da vida dele, Senhor. O Senhor sabe o que ele precisa. O Senhor sabe quais são os sonhos e projetos da vida dele, Senhor. O Senhor está direcionando a vida dele. E nós cremos que o Senhor colocou ele aqui para uma grande obra e grande projeto, Senhor. E o Senhor há de realizar esse projeto, esta obra que o Senhor tem aqui. Claro que vai passar por dificuldades, por desafios, mas o Senhor não vai abandonar a vida dele e a vida da família dele. Quero orar pelos filhos dele, pela esposa dele, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, que o Senhor continue abençoando esta igreja, ajudando o Senhor para que ele possa pastorear essa igreja com sabedoria, com cautela, com zelo, assim como ele vem fazendo, Pai. Eu te peço nessa noite, já te agradeço em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre. O povo de Deus diga amém. Com paz, irmão. Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Vamos lá, Ronald. Vamos lá.